Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 22. As pessoas que nos visitam, sejam todos bem-vindos. E você que está aqui conosco hoje, bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida sobremaneira, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é Atitudes de Davi na caverna. A caverna de Adulão. As atitudes de Davi na caverna de Adulão, elas também têm que nos ser modelos como nós temos que enfrentar as cavernas das nossas vidas, tá bom? 1 Samuel 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro, nessa caverna. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Nós já oramos, mas eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem, que nós temos que aqui ter um foco especial. O primeiro caso é de sepultamentos. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que Sara foi colocada e sepultada em uma caverna. Abraão foi sepultado e colocado em uma caverna. Lia. E aí vai outras pessoas que foram colocadas também como sepultamento em caverna. Algumas pessoas vão para a caverna com um objetivo. Agora chegou o meu fim. É o fim de todas as coisas, então agora eu prefiro morrer. Existem momentos na nossa vida também que nós passamos por dificuldades, onde nós chamamos para nós também a morte. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu tenho passado por isso, eu preferia até mesmo morrer. Quantas pessoas não falam assim: ah, Deus, até nasci. Não sabem identificar o momento que elas estão passando ou elas estão enfrentando. Elias foi um exemplo também de pessoa que correu para a caverna e lá dentro ele pediu para si a morte. E quantos de nós não entramos em cavernas, não uma caverna literal, mas entramos numa caverna da solidão, de achar que ninguém se importa conosco, de acharmos que somos o patinho feio, de acharmos que tudo que nós fazemos não dá certo, que nós podemos chutar, mas sempre vai bater na trave, e que parece que as coisas para nós é mais difíceis. Por que as coisas não rompem para mim? Por que eu bato na porta e parece que a porta não se abre? Por que as coisas não melhoram? Por que parece que tudo que eu faço é com tanta dificuldade? E nós vamos chamando cavernas, e muitas vezes nós vamos entrando e vamos aceitando essas mentiras, e nós começamos a andar pessimistas. Davi então tinha todas as razões de também entrar no pessimismo, porque agora aquela pessoa com quem era um referencial para ele, era um rei. Um rei, a quem Davi tocava a harpa no palácio, a quem Davi casou com a filha deste rei, a quem Davi tinha uma aliança com o filho deste rei. Nós podemos então separar essa história de Davi em duas fases. A primeira fase então, quando Davi sobe até o palácio, e a segunda que ele é um gel.
Ali Davi então tem uma ousadia, onde ele fala, olha, ele vai, enfrenta Golias, Deus dá para ele a intrepidez, e ele enfrenta Golias no nome do Senhor. Ele então agora toca arco num palácio, ele é amigo de Jonas, ele casa então com a filha, né, do rei, ele se torna genro, e a fase que ele desce para a caverna, onde o rei começa a ter ele como um inimigo. O rei agora tem ciúme, onde Davi teme o rei, onde o rei agora tenta matá-lo, e Davi agora vai fugindo. A vida de Davi agora é uma vida de fugitivo. Quantos de nós também não começamos a fugir das nossas realidades? Quando ela bate a nossa porta, nós não queremos a enfrentar. Davi começa a fugir. E a Bíblia fala que ele foge para Rabá. Depois ele foge para Nob. Depois ele vai para Gate. Saindo de Gate, ele vai então para essa caverna. Observa. Aí você acha que esses fugir de Davi era algo simplesmente só o ato de fugir? Não. Quando Davi foge para Rabá, Rabá quer dizer o quê? Raiz. Depois ele foge então para Mob. Mob quer dizer altura. Depois ele foge então para Gate. Gate quer dizer prensa de lagar. Depois de Gate ele vai para Adulão. Adulão quer dizer lugar de refúgio. Em outras palavras, Davi estava dizendo para a circunstância, para onde quer que ele ia, ele está dizendo, eu sei da minha raiz, eu sei aonde eu estou firmado, eu sei da minha altura e quem eu sou em Deus. Mesmo que eu passe pela prensa, Deus sempre será o meu refúgio. Até os lugares por onde Davi fugia, ele sabia onde estava a sua identidade firmada. Entenda, você pode estar passando por qualquer problema, por qualquer aflição, mas em meio a essas aflições, saiba aonde você está firmado e aonde você deve estar firmado: em Deus. Conheça quem você é nele e conheça quem é Deus em você. Por isso Davi passou por esses lugares. Ele sabia onde estava a sua raiz, aonde ele estava firmado. Por isso ele fala no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele continua fazendo o Salmo 91, o Salmo 23, porque ele sabia, ele tinha convicção aonde ele estava firmado. Onde você está firmado em meio às diversidades? Onde estamos firmados em meio às circunstâncias? Sabe por que nos cansamos? E por que nos abatemos? É tão interessante quando as pessoas, elas falam: estou cansado, estou abatido, eu não tenho força. Parece que tudo foi tirado de mim. E o Senhor não traz uma resposta lá em Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Não sabes? Olha a palavra de Deus para você. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa? Ei, não me cansei de você. Ei, olha para mim. Eu não me canso. Eu não me cansei de você. Eu não cansei de ouvir as suas petições. Não cansei de ver. Quando você muitas vezes fala assim: Senhor, não importa mais comigo. Eu não me canso
Deus não se cansa de você. Ele fala: nem me fadigo. Não pode esquadrilhar os seus entendimentos. Ele continua no versículo 29. Faz forte ao cansado. Receba força. Está cansado? Está cansado? Olha o que ele diz: faz forte ao cansado. Receba força. Receba força, receba vigor do Senhor. Receba força, receba vigor do Senhor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba essa força. Ele te faz andar salteiramente como a corça. Rechalabanaia. E ele continua falando no versículo 30. Então o Senhor renova as suas forças nessa noite. Mas não é uma força qualquer. Ele fala: renova as suas forças para você subir como águias. Você vai subir como águias. Águias. E continua. Correm. E ele continua. Correr e não se cansam. Vão caminhar e não se fatigarão. Não vão se fatigar. Sabe por que isso vai acontecer? Bate a mão no peito e fala: porque espera no Senhor. Então sabe por que nós nos cansamos? Por que nos fatigamos? Porque nós deixamos de esperar no Senhor. A partir do momento que esperamos nele, que confiamos nele, que temos a convicção que ele tem um controle de todas as coisas, que ele é soberano, que nada lhe fugiu do controle, que tudo está nas suas poderosas mãos. A partir do momento que eu tenho essa convicção, o próprio Senhor renova as nossas forças, nos faz saltar, nos faz correr, nos faz andar, nos faz voar, porque nós esperamos nele. Ele nessa noite está falando para você: volte os seus olhos para mim. Volte os seus olhos a confiar, a descansar, a esperar em mim. É tão interessante que tem quem essa convicção de andar por vários lugares, mesmo que sinta sem rumo certo como Davi, mesmo que pareça que a sua vida está sem uma direção, sem rumo certo, ele tem a convicção no seu coração que Deus está com ele. Para muitos a caverna então é um lugar de morte, de sepultamento, de fim. Mas para Davi não. Para Davi a caverna era um lugar de reorganizar os seus valores. A primeira organização que Deus começou a trabalhar na vida de Davi, em meio às adversidades, foi com a sua família. O que você está passando é pedagógico, para Deus tratar em você, e através de você, alcançar toda a sua família. Aleluia! É através de você, dessa pedagogia que você está passando em Deus, para Deus organizar toda a sua família. As primeiras pessoas aqui a irem atrás de Davi, mencionada no texto que nós lemos, foi a sua própria família, os irmãos e a casa de seu pai. Sabe, amados, são valores que nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da nossa família, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela não importe conosco, porque assim foi também com a família de Davi. Mas entenda, essa caverna de Adulão também, ela tinha algo profético. E nós também temos que entender que a dificuldade, a adversidade que nós temos passado, ela quer nos ensinar algo profético. E Davi tem isso como algo profético, mais específico para a sua família. Os seus irmãos não criam nele. E Deus então gera a diversidade para aproximar um dos outros e para mostrar que Deus
conhece, Deus está no controle de todas as coisas. A primeira imagem que Deus quer restaurar, a sua imagem, a sua vida, que Deus quer restaurar, é no seio da sua família. Onde você era considerado desprezado, considerado como ninguém, como o problema, Deus vai mudar a sua sorte. Os irmãos de Davi não valorizavam. Tanto que na ocasião da guerra, quando ele vai lá levar comida para os seus irmãos, ele vê o gigante batendo no peito, falando contra o povo de Israel. E o irmão mais velho de Davi fala: larga de ser presunçoso, Davi. Você é maldoso, eu te conheço, Davi. Porque Davi fala: eu vou enfrentar esse gigante. Está lá em 1 Samuel 17, 28. O irmão mais velho de Davi o chama de o quê? Presunçoso. O irmão de Davi o chama ele de maldoso. Os irmãos então não valorizavam Davi. Olha o que diz lá. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi. Ele disse: por que descestes aqui? Ora, desceu para levar comida. Levou para ver os irmãos. E ele vai perguntar: por que você desceu para cá, Davi? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O chama de irresponsável. Você deixou as ovelhas do papai com quem? Seu irresponsável. Observa o que eles falam. Aí ele vai e continua: bem conheço a tua presunção. Chamam de Davi de presunçoso. Ainda continua: e a tua maldade. Desceste apenas para o quê? Ver a peleja. Você queria ver o circo pegando fogo. Muitos têm te julgado, mas Deus vai te dar honra. Mas Deus vai te levantar de forma especial. E essas pessoas que um dia apontaram irão ter que reconhecer: verdadeiramente o Senhor é com ele. Você está entendendo? Não foi diferente com os irmãos de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em João 7, versículo 3 a 5. Os irmãos de Jesus também não criam nele. E Jesus vai e fala claramente: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam nele. É tão interessante, porque Deus é aquele que transforma todas as coisas. Então entenda, o que nós temos passado por esses dias é porque Deus quer nos tirar da superficialidade e nos levar a um lugar de intimidade. E o lugar de intimidade que Deus quer nos levar, presta atenção, é no nosso quarto de oração. Deus está com saudade de muitos aqui, daquele lugar secreto que só você e Deus. Deus está com saudade de você fechar a porta do seu quarto e falar: eu quero ter um encontro agora com Jesus. Só eu e o Senhor. Deus está com saudade das suas lágrimas, dos seus joelhos no chão. Porque quando nós estamos ali, você e Jesus, nada mais importa. Nada mais importa. As lutas perdem o seu significado. As dificuldades
desaparecem. O vazio é preenchido. Quando você está a sós com Deus. Pare de ficar vivendo as coisas do passado. Davi poderia olhar para os seus irmãos e falar assim: agora vocês vêm até a mim? José poderia olhar para os seus irmãos que o venderam, que o colocaram numa cisterna, que falaram para o seu pai que ele estava morto, e falar: agora é meu tempo de vingar. Pare de viver do passado. O passado foi. O passado tem estragado muitos aqui, estragado o presente de muitos aqui, porque nós temos segurado mágoas, temos segurado rancor, temos segurado ressentimentos. Para de viver do passado. Tudo que você enfrentou, tudo que você passou, o verbo já está no lugar certo, é passado. Olha para frente. Você sobreviveu. Você venceu. Você conquistou. E ainda vai conquistar mais. Em terceiro lugar, é na caverna que Deus mostra para nós que Ele sempre estará conosco. Uma vez um irmão chegou e falou para mim: bispo, Deus não me escuta mais. Parece que as minhas orações não passam do teto. Eu falei: que isso? O meu Deus é o mesmo seu Deus? Ele falou: é. Então meu Deus é seu pai, como o seu pai também é o meu pai. Somos irmãos do mesmo pai. Ele disse: somos. A palavra de Deus fala algo. Se eu tomar as asas da alva, se eu subir aos mais altos montes, ou se eu ir cavar no mais profundo do abismo, aonde quer que eu esteja, no lugar mais alto, no mais profundo do abismo, até ali, a sua mão me guiará, e a sua destra me sustentará. No mais profundo, ou nas mais altas alturas, ali também o Senhor está. Então fale para você mesmo: é mentira. Fala: é mentira. Deus me escuta. Deus me ouve. Porque Ele é meu Pai. E eu sou seu filho. Quantos pais temos aqui? Pais, levanta a mão bem alto. Deixa eu fazer uma coisa para você. Se o seu filho falar algo assim para você: pai, mãe, no meio da multidão, ou se seu filho chorar no meio da multidão, você vai saber que é ele. Você vai conhecer o choro, vai conhecer a voz. Quem é pai e mãe sabe que nós, como pai e mães, nunca mais dormimos como gostaríamos, depois que temos filho. Então aproveita, Jequito, seus dias estão chegando ao fim. Mas é bênção demais. Eu falo isso, mas é ótimo. O nosso sono nunca mais é o mesmo.
ainda mais o guarda de Israel, que não dorme, que não cansa, ele vela por nós dia e noite, e ele é seu papai. Se nós sendo maus, velamos por nossos filhos, ainda mais o nosso papai. Você sabe o que eu estou falando? Ainda mais o nosso papai. Mesmo sendo maus, nós temos zelos. Mesmo sendo maus, nós ficamos atentos. Uma vez eu vi algo bem interessante. Uma vez eu vi algo bem interessante. Em um gado, era um curral muito grande de gado. Eu não sei se você já viu isso. Aí eles prendem o bezerro, separado da vaca. Aí eles pegam o bezerro, e aquele tanto de vaca, tudo igual, solta o bezerro. A vaca muge, e o bezerro vai passando no meio das vacas até achar a mamãe dele. Não se perde. Ali o fazendeiro tira a vaca, tira o bezerro, porque o leite tem que descer, senão o leite não desce. Então o bezerro tem que dar uma mamada primeiro. Entende? Para depois só pegar o bezerro, para soltar o leite. Estou falando verdade ou estou falando mentira? Não é verdade? Preste atenção que isso tem um sentido espiritual. O meu Deus e o seu Deus não perde de você. E os seus olhos estão sobre a sua vida. Os seus olhos não saíram de você. Os seus olhos estão colocados em você. E Ele não perde você de vista. Posso ouvir um amém? É tão interessante, mas muitas vezes nos sentimos desprezados, nos sentimos como ninguém, sem valor, amargurados. E foram exatamente essas pessoas que começaram a procurar Davi. Homens endividados, homens considerados como nada para o mundo, homens que foram feridos por outra liderança, porque muitos deles eram servos de Saul. Por isso que 1 Coríntios fala algo tremendo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você é loucão aí, irmão? O mundo te acha loucão? Aquele é doido, que cara é aquele? Agora está lá na igreja, que é isso? Eu não imaginava, não! Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E continua, versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ei, olha para mim. Você tem sentido ninguém? Você sente que você não tem um valor? Você sente que você é desprezado até mesmo pela sua família e mal interpretado?
Ele está falando para você essa noite. Eu te trouxe aqui para te falar: vem, eu te aceito. Vem, eu te amo. Vem, eu não te lanço fora. Vem, eu te entendo. Vem fazer parte do meu exército. Vem. Vem. Sabe, amado, Deus não nos dará pessoas prontas, mas Ele trará essas pessoas para o nosso meio, para confundir as coisas que são. Esses homens que eram em apertos, endividados, amargurados de espírito. Sabe, o mundo pode olhar para você e te considerar mesmo como lixo do mundo. Mas Deus não te vê como escória. Deus não te vê como lixo. Deus te vê com potencial. A palavra de Deus diz que esses homens que eram amargurados de espírito, endividados, considerados como nada. Mais tarde, lá em 2 Samuel, vamos lá, 2 Samuel 23, 8 a 23, vai falar agora Davi, vai falar deles. 2 Samuel 23, 8, vamos lá? São esses os nomes dos valentes de Davi. Deus pega aqueles que não são para ser e para os tornar de valentes. E vai falando eles sobre esses valentes. Olha o que aconteceu. Josebe Basebete, filho, o principal de 3, estes brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de quê? De uma vez. Imagina um homem pegar uma lança e ferir 800 de uma vez. Isso é de coisa de Deus. Fala para o seu irmão: Ele multiplica a força daqueles que não têm. Receba a força de Deus. Os seus inimigos vão se levantar, e quando você se pôr de pé de manhã, eles vão ter que fugir. Eles vão vir por um caminho, mas por 7 eles fugirão, porque eles ficarão desbaratados. E aí vai contando os feitos desses valentes. Olha, continua, versículo 9. Depois dele, vai falar dos filhos lá. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, continua, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar com a espada grudada, pegada. Naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou-se para onde Eleazar estava somente para tomar os seus despojos. Homem com tal força no chamado, na sua convicção, que a espada passou a ser uma só com ele. Nós vamos estar tão enraigado, tão impregnado com essa palavra, que ela vai se tornar uma só conosco. E quando nós levantarmos, abrirmos a boca para falar, nós iremos desbaratar todos os nossos inimigos com o está escrito. Está escrito. O inimigo levantará com o está escrito, e nós, com conhecimento e revelação divina, iremos falar, mas também está escrito, porque esta palavra faz parte de mim, e eu faço parte dessa palavra, porque Deus e eu agora somos um.
Somos um. Somos um. Somos um. Fala para o seu irmão, olha para ele, dá uma olhadinha longe, fala: Deus não quer que você permaneça na caverna. Deus manda o profeta Gade. Hoje Deus manda o profeta falar com vocês aqui também. Aleluia! Sai dessa zona de conforto. Sai desse lugar seguro aí. Aí está muito agradável. Sai desse lugar seguro. Deus não quer que você fique nesse lugar seguro aí, não. Sai dessa zona de conforto. E o profeta fala: vai, sai daí. Você tem que sair daí. Vai para o bosque de Herede. Vai para o bosque de Herede. Mas antes de Herede, Deus levou Davi para onde? Para deixar os seus pais aonde? Mispa de Moabe. Sabe o que quer dizer Mispa? Torre de vigia. Isso quer dizer algo para nós? Lugar de oração. E quando ele chega em Herede, Herede quer dizer o quê? Lugar de separação. Onde eu e o Senhor estaremos e seremos um. É aí que eu saio da zona de conforto, onde eu deixo de olhar para os meus problemas e eu começo a pensar em gente, a amar gente, a tirar os olhos das nossas dificuldades, a ver que Deus nos chamou com um propósito. Ei, Deus te chamou com um propósito, e o propósito dele é cuidar de gente, é amar gente, é andar com gente. Quando Jesus quis curar Pedro, porque esse tinha o negado, Jesus fala, olha bem nos olhos de Pedro. Eu penso, não era um olhar de acusação, mas era um olhar de amor. Imagina agora Jesus chamando em particular Pedro e falando: Pedro, tu me amas? E Pedro olhando para o Senhor e fala: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele: então a evidência que você me ama é porque você vai cuidar dos meus cordeiros. O que é o cordeiro? São os filhos das ovelhas, são as crianças. Olha a importância de cuidar das crianças. Depois, a passar novamente, Jesus olhando para Pedro e fala: mas Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, eu te amo. Então ele fala: apacenta os meus cordeiros. E na terceira vez, Jesus dá uma olhadinha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu, falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Entenda algo. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não cuido de gente, se eu não amo gente, se eu não me preocupo com gente e se eu não me relaciono com gente. Cristianismo não é andar sozinho. Por isso que Jesus hoje te convida. Eu tenho a mesa para você. E aqueles que querem, aqueles que creem em mim, estão convidados. Aqueles que têm uma aliança comigo, estão convidados a participar da mesa. Eu sou aquele que quero dar vinho na sua vida. O vinho é alegria, é algo novo. Eu sou aquele que quero matar a tua sede com a água. E eu sou aquele que te trago leite para aqueles que estão novos na fé. Eu mesmo morri naquela cruz para repartir o meu corpo
para ser dado a vocês, por amor, porque eu os amo. Ele nos ensinou que nós deveríamos amar gente, preocupar com gente. Não só nos ensinou, como também nos ordenou algo. Eu quero que vocês não fiquem parados. Eu quero que vocês saiam da posição de parados, da zona de conforto. Como o profeta falou para Davi: não fiques neste lugar seguro. Não fique na sua zona de conforto. Deus está falando para você: este ano é um ano de equibalo. E eu não vou mudar a minha palavra que aqui foi liberada. Eu sei o problema. Eu sei o que você tem enfrentado. Eu sei o que você tem passado. Eu sei dos medos, dos desafios. Eu sei das portas fechadas. Mas eu quero que você saiba como Davi falou. Davi sabia da sua raiz, da sua altura e profundidade em Deus. E mesmo que na prensa, ele tinha Deus como seu refúgio. Então ele não saía da torre de vigia. Ele estava guardando a sua família. Mas ele sabia que o segredo da sua vitória não estava na sua força, não estava na sua palavra, mas estava em o seu separar em Deus. Feche o teu quarto e ora. Clama ao Senhor, e Ele em secreto te responderá, e Ele em secreto mudará a tua sorte. Creia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Eu posso ouvir um amém? E Jesus nos ordena, Mateus 28, 19: façam discípulos. Façam discípulos. Batize essas pessoas. Ensine essas pessoas tudo que eu tenho ordenado para vocês. Versículo 20. Ensina a guardar. E quando vocês fizerem isso, entenda esse princípio: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui. Ele está no céu assentado, mas Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele também está aqui. Porque Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. E Ele está aqui. E Ele te convida. Você quer? Então, fica de pé. Vamos participar juntos da mesa do Senhor. Hoje é o dia. Observa que eu falei aqueles que creem em Jesus. Aqueles que querem Jesus está convidado a participar da mesa, que não é minha, a mesa de Jesus. Mas aqueles que têm aliança com Jesus, que sabem quem é Jesus, Ele te convida hoje. Saia da sua caverna. Saia. Eu quero mudar a tua sorte. Pode